E aí, pessoal, bora para mais uma aulinha. Então, lembra que eu estava falando que tem um grande problema se porventura colocar mais de um? Vamos lembrar alguns conceitos do nosso jogo, que inclusive vai dar para a gente simplificar muito mais essa parte do teste de verificação. É o seguinte, cada controlador tem N botões, ok? Eu tenho todos os botões que vão ser colocados nesse controlador e este controlador vai saber se todos os botões são selecionados ou não, para ele poder zerar e avisar quando fechar ou não, quando a lista fechar ou não. Qual que é o detalhe disso? O detalhe é que o quê? Precisamos fazer uma verificação que é para não duplicar a quantidade de controles de botões selecionados aqui dentro dessa lista de selecionados. Porque senão vamos realmente perder o conceito de controle de quais botões nós selecionamos. E acima disso, podemos concluir que, se porventura tiver mais de um controle selecionado, então quer dizer que a pessoa já errou. Isso é óbvio. Concordemos com isso? Então vamos lá. Partindo que isso seja realmente verdade, o que pelo menos até agora na minha cabeça é, então vamos fazer isso daqui. Aqui no lista selecionados eu preciso fazer um outro controle. Preciso fazer o controle de inclusão. Por que eu preciso fazer esse controle de inclusão? Eu preciso saber se na lista tem esse controle ou não. Aí eu vou ter que fazer aqui um if lista selecionados. Está feio, mas mais para frente a gente vai fatorar isso daqui, refatorar. Ok? Ponto contains. Eu preciso verificar se ele tem o obj, que neste caso aqui é o cont. Se ele não possuir, eu coloco. Beleza? É lógico que se ele não possuir, e for a primeira jogada. Mas vamos deixar assim por enquanto, não vamos complicar não. Eu vou fechar aqui. Eu vou até deixar para poder verificar depois. Aí aqui eu preciso verificar se a quantidade de jogadas, logo depois que eu terminar a jogada, logo depois que eu terminar a jogada, eu vou colocar as jogadas aqui em cima para ficar mais legalzinho o que eu vou fazer depois. Logo depois que eu fizer a jogada, ele vai adicionar, se porventura ele não tiver. Até aí tá ótimo. Aqui embaixo eu preciso verificar se a quantidade de jogadas é igual à quantidade máxima de jogadas. Então, toda vez que eu fizer uma jogada ele vai aumentar. E eu preciso verificar outra coisa. Eu preciso verificar se a lista de selecionados, a quantidade dela foi igual a 1. Se for igual a 1, então quer dizer que está correto. Aqui está correto. Que eu vou deixar, inclusive, vou deixar isso daqui dentro dele. Vou colocar um outro if. Eu vou colocar um if alinhado. Não é muito aconselhado, mas eu vou colocar da mesma forma. O importante aqui é entender, depois a gente arruma. Beleza, a partir do momento que aqui, ó, que fechou a quantidade de jogadas. Acabaram as jogadas. E aqui, se só tiver um na lista de selecionados, então quer dizer que ele só selecionou os botões certos. Só selecionou os botões corretos da mesma lista. Porque aqui, o que acontece? Se acabou a quantidade de jogadas e ele tem isso aqui, então eu preciso zerar todos os botões. Caso não, eu preciso fazer o quê? Eu preciso resetar. Eu preciso deixar todos os botões, limpar os botões novamente, né? Deixar os botões com estado inicial. Beleza? Por quê? Você quer ver? Vamos lá, ó. Se eu clicar aqui no play, veja aqui embaixo. Se eu clicar nesse primeiro, ele só vai ter um. Se eu clicar no segundo, ele vai continuar só tendo um. Então ele fecha. Agora, se eu vier para cá
clicar nesse e eu clicar nesse, olha, ele vai ter 2. Se eu clicar de novo, ele vai continuar tendo 2. Ok? Então vamos lá. Se porventura ele fechar aqui, então vamos colocar aqui primeiro do estado inicial. Deixar com o estado inicial. Então eu tenho aqui, eu vou ter que fazer novamente um for. Não vai ter como. E sempre que entrar, eu não posso esquecer do... Sempre que entrar aqui, eu também não posso esquecer de uma coisa, que senão ele vai ficar processando demais. Preciso fazer aqui... Preciso colocar um break, que é para ele sair do for. Eu não quero que ele fique entrando mais de uma vez. Na hora que ele entrar aqui, se ele entrar nesse if, ele simplesmente sai. Então vou colocar aqui, de qualquer forma, eu vou ter que fazer o for aqui, só que eu vou ter que fazer não da lista de controle, eu vou ter que fazer da lista de selecionados. Aí eu vou fazer aqui, ó, lista selecionados. Vou ter que fazer o for, desculpa, for lista, desculpa, aqui é controle botões selecionados. Eu vou fazer a CBS lista selecionados. E vou ter que fazer o que? CBS get referência. Eu não lembro se eu tenho um evento aqui que zera os botões. Vamos lá. Executar botões, alterar visualização botão, zerar seleções aqui. Na verdade tem que voltarizar o normal. Set referência a botões, alterar todos os botões. Neste caso aqui, ó, executação botão. Eu vou ter que zerar todos. Então eu vou fazer o que? Eu faço aqui. Na verdade aqui, onde é que ele está o zerar aqui? Aqui na verdade aqui o zerar não é o... Por enquanto aqui já que não tem zerar, vamos ver se tem um zerar aqui. Não tem, né? Estados botões também não tem. Então o zerar na verdade aqui não são pares encontrados, é o normal. Então eu faço aqui, como aqui é public, eu faço aqui o for para cada um cbs.zerar seleções. E lógico que logo depois disso eu preciso verificar. Eu preciso fazer o que? Eu preciso zerar as listas. Eu preciso zerar a lista e preciso zerar as jogadas. Então jogadas vai ser igual a 0 e a nossa lista de selecionados ponto, eu preciso simplesmente zerá-lo ele. Então posso botar um clear. Fechou. Eu só boto aqui dentro que logo depois disso, ó, zerou aqui, ele fez todas as jogadas, ok? Se porventura for só o mesmo, não vai ter problema, que ele já vai ter zerado aqui. Se não, então eu posso só colocar aqui. Se for não, aqui, né? Se for diferente de 1, ou seja, se for maior que 1, para ser mais exato, aí eu pego isso daqui. Aí eu não preciso do else. Aqui, ó, vamos lá. Se a quantidade de jogadas for igual a quantidade de jogadas máxima, falando isso, quanto tempo que já tem? Já tem mais de 8 minutos, né? Já tem 9, mas não vai ter como. Quantidade de jogadas, eu verifico se já acabaram as jogadas. Se porventura tiver mais de uma lista, mais de um selecionador na lista, então quer dizer que deixou. Fechou aqui, ele vai fazer o for, se porventura tiver mais que um, ele vai limpar todos, zerar seleções, vai zerar as jogadas, vai limpar a lista de selecionados e vai dar um break, que eu não preciso ficar passando por todos. Vamos ver se vai dar certo. Se eu clicar nesse, ele zerou. Se eu clicar nesse, fechou. Se eu clicar nesse, ele fechou. Olha só que bonitinho. É lógico que temos um pequeno detalhe aqui. Ele já zera automático, ele não passa um tempo.
Ele não passa um tempinho mostrando, mas esse tempinho a gente pode colocar depois. O mais importante é que em cima disso a gente já finalizou como funciona aqui a parte das jogadas. Ó, posso clicar em todos que eu quiser, a partir do momento que eu cliquei em todos, ele fecha. Beleza? Praticamente o jogo já está terminado. Pelo menos a parte funcional dele já está terminada. Agora a gente só precisa ficar brincando um pouco mais com a parte dinâmica dele. Mas isso a gente vai fazer nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Não se preocupem, abaixo está o arquivo das aulas. Em breve a gente refatora isso aqui para deixar um pouco mais bonito. E é isso aí, pessoal. Até mais.